Hoje vou responder as principais dúvidas dos caminhoneiros, motoristas profissionais sobre doença ocupacional, doença do trabalho lá no INSS. Como posso provar que adquiri a doença por ser caminhoneiro? Exatamente comprovando a rotina da sua função, que você desenvolveu essa doença ao longo dos anos por conta de uma postura inadequada, esforço excessivo, movimentos repetitivos, por dirigir longas horas. A principal prova de ser uma doença do trabalho é a CAT emitida pelo empregador. Mas como em muitos casos o empregador não reconhece, não emite a CAT, você pode comprovar através dos atestados de saúde ocupacional, que são aqueles atestados periódicos que você faz perante o seu empregador, porque lá vão estar os riscos da sua função, e também por documentos médicos. Por exemplo, se você tiver um relatório médico falando, atestando que você realmente desenvolveu essa doença no seu trabalho, na sua atividade como caminhoneiro. E quais são os benefícios oferecidos pelo INSS em caso da doença ocupacional? Todos os benefícios cobrem a doença ocupacional lá no INSS. Então, por exemplo, o auxílio doença, se você tiver uma incapacidade total e temporária, o auxílio acidente, se você realmente conseguir comprovar que se trata de uma doença do trabalho, que aí seria um acidente de trabalho indireto, e se você ficar com uma sequela definitiva, você pode pedir o auxílio acidente. E a aposentadoria por invalidez também, exatamente pelo fato de você não conseguir mais trabalhar, se você tiver realmente uma incapacidade total e definitiva. E qual é o procedimento para solicitar o auxílio-doença pelo INSS devido à doença ocupacional? Você vai dar entrada lá pelo aplicativo do Meu INSS para agendar a perícia médica inicial no benefício de auxílio-doença acidentário. Mesmo que você não tenha CAT, junte todos os documentos médicos referentes a essa doença para comprovar que você adquiriu no seu ambiente de trabalho, na sua rotina como caminhoneiro. Existe um período de carência para que os caminhoneiros possam solicitar benefício de doença ocupacional? Então, se for uma doença ocupacional desenvolvida no ambiente de trabalho, não existiria uma carência, porque no caso de um acidente de trabalho, como é a doença ocupacional, não tem carência. Mas, geralmente, as doenças ocupacionais do caminhoneiro, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Então, geralmente, você vai ter ali, no mínimo, 1 ano de contrato de trabalho para desenvolver essa doença. Se eu precisar fazer tratamento médico para doença ocupacional, o INSS cobre as despesas médicas? Não, o INSS ele vai te conceder o benefício de auxílio-doença para que você possa receber esse benefício do INSS enquanto você precisar se afastar e se tratar. E você pode pleitear junto ao SUS o tratamento da sua doença, se você precisar passar por uma cirurgia, por sessões de fisioterapia, por exemplo. E quando você tiver alta do INSS, você pode pedir a reabilitação profissional. Agora, se essa doença realmente foi desenvolvida no seu ambiente de trabalho, você pode pedir para custear o seu tratamento, você pode pedir para o seu empregador custear o seu tratamento. Isso lá na Justiça, numa reclamação trabalhista. E qual é o prazo do INSS para analisar se tenho direito ao benefício por doença ocupacional? O INSS sempre tem 45 dias para analisar o seu benefício, marcar a perícia e resolver a perícia. Só que o INSS muitas vezes não cumpre esse prazo, então fique bem atento e cobre do INSS que ele cumpra esse prazo de 45 dias, que foi um acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS. O que devo fazer se o pedido de benefício por doença ocupacional demorar mais que 45 dias? Isso é muito comum. Você pode ajuizar um mandado de segurança contra o INSS com pedido de liminar e pedido de multa diária para que ele realmente cumpra esse prazo e antecipe a sua perícia. E se meu benefício for concedido como B31? Não tem problema a princípio, ok? Você pode pedir a qualquer momento a conversão do B31 para o B91, porque se for uma doença ocupacional, ela deve gerar o afastamento por auxílio-doença acidentário. Então, você pode se afastar normalmente pelo B31, mas já pedir a conversão para o B91. E se meu auxílio-doença for negado pelo INSS? Caminhoneiro, você pode aceitar, o que eu não te aconselho, você pode aceitar essa decisão, ou você pode recorrer pela via administrativa, mas nesse recurso vai ser analisada a mesma perícia que você já passou, o mesmo resultado.
ou você pode mover uma ação judicial contra o INSS para te conceder esse auxílio doença acidentário lá na justiça. E lá você vai ter direito a uma segunda perícia, que é uma perícia agora com o médico de confiança do juízo. Tenho hérnia de disco. Tenho direitos no INSS? Sim, você tem direitos no INSS, independentemente se essa hérnia de disco foi adquirida ou agravada no ambiente de trabalho, ou se essa hérnia de disco é congênita, já foi desenvolvida realmente por conta aí de uma genética, ok? Se essa hérnia de disco foi agravada no ambiente de trabalho, você teve uma complicação da hérnia de disco, ou às vezes até por conta de um esforço no seu trabalho, ali como caminhoneiro, na carga e descarga, ou por dirigir longas horas, se essa hérnia de disco foi agravada, você pode pedir como doença ocupacional. Aí seria um afastamento por auxílio doença acidentário. Depois, se você precisar mudar de função por conta dessa hérnia de disco, reabilitação profissional. E se você ficar com uma sequela definitiva e for voltar a trabalhar, auxílio acidente. Caso você não tenha realmente condições de voltar a trabalhar, aí seria cabível, no seu caso, a aposentadoria por invalidez, pela incapacidade total e permanente. Lembrando que a hérnia de disco, ela pode tanto gerar um auxílio-doença comum, se a sua hérnia for de origem congênita, origem familiar, genética, como ela pode gerar os benefícios acidentários lá no INSS, se ela for desenvolvida pelo trabalho ou agravada no ambiente de trabalho. Bom, foram essas as principais perguntas dos caminhoneiros que nós recebemos por aqui. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de caminhoneiros ou motoristas profissionais que precisam conhecer os seus direitos lá no INSS.